Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia Anti-Estresse. Este é mais um episódio do programa O Resgate Estratégico. E hoje quero estar mostrando para vocês, explanando sobre 3 pontos práticos para você deixar de ser visto apenas como aquele líder operacional, apagador de incêndios, mas sim aquele líder indispensável, o gestor estratégico que já existe em você. Vamos lá resgatá-lo? E hoje quero trabalhar com vocês sobre 3 pontos práticos aí para você deixar de ser visto como aquele gestor operacional, apagador de incêndios, para ser então o líder estratégico, o gestor estratégico que sempre existiu aí em você, mas que você tem deixado aí de lado. E a consequência disso é você ser realmente reconhecido e valorizado aí no seu papel e melhorando inclusive aí as relações familiares e sociais. Eu sou Cecília Tsutsui, psicóloga há mais de 20 anos, criadora do método Psicologia Anti-Estresse, pensando principalmente na prevenção do estresse e do burnout, que a gente não precisa pagar um preço tão alto para então começar a se cuidar, começar a se olhar e frear esse processo de adoecimento o quanto antes. Já vi muitos gestores, líderes brilhantes, né, que acabam aí entrando muito no operacional, deixando a desejar aí enquanto cargo de liderança, e realmente aí a insegurança bate, né, no sentido, opa, né, não estou exatamente desempenhando o meu papel, estou aqui muito no operacional, apagando incêndios todo dia, aquela correria, né, aquele confronto ali de sobrevivência dia após dia, né, mas você enquanto líder, né, cadê? Né, o líder estratégico, né, não aparece, né, quando a gente acaba assumindo papéis operacionais, né? Então, como o título aqui desse nosso episódio de hoje, o caminho do líder reconhecido. 3 passos para sair do operacional e se posicionar como gestor indispensável. Indispensável mesmo nesse sentido, porque você cumpre bem o seu papel enquanto gestor e líder, né, que você está ali para isso, um estrategista, né, e aí você se torna indispensável. Né, você tem caminhado para isso, né, consolidado a sua carreira para isso. Né? Então, um dos primeiros pontos, né, para a gente começar a alinhar aqui os pensamentos, né, por que que tantos gestores brilhantes e competentes acabam entrando ali no operacional, acabam entrando nessa correria, né, do apagador de incêndios. Porque muitas das vezes, né, a cobrança tá ali batendo na porta o tempo todo, né? E você, enquanto gestor, enquanto líder de uma equipe, líder de um setor, se vê na obrigação de dar aquele resultado, né? De dar aquela resposta, né? Que os superiores, que o outro setor, né, está solicitando. Então você se vê na obrigação de entregar tudo dentro do prazo, né? E muitas vezes trabalhando com uma equipe enxuta, com recursos limitados, então você acaba abraçando ali algumas tarefas que não seriam suas, né? E nessa, né, quando a gente abraça, a gente fica tomado por aquela tarefa, né? Então, para você poder executar, né, aquela tarefa, você tem que esquecer, né, todas as outras coisas, né? Você entra na execução operacional, aí você acaba que a outra parte, né, fica sendo deixado para depois. Então,
Isso, a correria do dia a dia, né, que acaba fazendo, né, com que muitos gestores inteligentes, brilhantes como você, acabam entrando, né, nessa corrida maluca, entende? O segundo ponto, né, para a gente alinhar aqui, né, o que diferencia, então, né, o líder estrategistas que venho falando, com o líder que é apagador de incêndios, né? O estrategista consegue ver ali aquele incêndio, mas sabe que o seu papel não é de apagar aquilo, né? Gerenciar, liderar, delegar, né? Saber o que deve ser feito, então identificar quem da equipe pode estar solucionando aquele problema, da onde surgiu aquele problema. A gente tem ali um mapa mental, né, do setor que você trabalha, né? Você tem ali, né, a leitura da sua equipe, né, do que ele vem entregando. Então, enquanto líder estrategista, você tem esse olhar de supervisão, né, esse olhar macro, né, porque quando a gente entra ali no micro, né, quando entra ali num ponto operacional, a gente, né, sai dessa visão, né, vamos pensar de cima, né, de olhar o todo, então a gente entra ali naquele micro, então a gente perde todo o restante, entende? Então o líder estrategista consegue daqui, né, direcionar, né, o problema surgiu daqui, desse ponto, então quem é que pode estar, né, solucionando isso agora? Mas para solucionar isso vai ter que deixar de lado tal outra coisa, tá? Estou ciente disso, né? Dá para tentar fazer aqui, né? Ao longo da tarde de hoje, ao longo do dia de amanhã, enfim, né? A gente consegue ver como é que as tarefas vão sendo executadas, a gente consegue entender os prazos, né? Tá apertado, não tá apertado, a gente consegue também negociar, se for o caso, né? Opa, isso aqui é impossível de fazer em uma semana, né? Mas você consegue levar argumentos. Não, para essa tarefa que os senhores estão solicitando, eu preciso de X tempo, eu preciso de X pessoas trabalhando nisso, fulano, beltrano, ciclano, né? E para isso, né, vão ter que deixar de fazer tais coisas que estão em andamento. É isso mesmo, né? Vamos priorizar, né? Porque tudo é prioridade para a empresa, tudo é prioridade, né? Mas que sejam decisões aí conscientes para todos, inclusive de quem está solicitando, entende? Então, o líder estratégico, né, tem este outro olhar, né? Por mais que você saiba fazer o operacional, né, tá ali, né, a um estalar de dedos, né, você consegue, você sabe a origem do problema, você consegue solucionar, tenho certeza disso, né? O seu currículo, né, é a prova disso, né? Você já caminhou este lugar, você já realizou muitas tarefas como essa, né? Você sabe pegar no operacional, tenho certeza disso. Só que enquanto líder, você não está mais neste papel. Entende? Você está para gerenciar, né? Para gerir ali uma equipe, né? E essa equipe que tem que entregar, tem que funcionar. E se há, né, pontos, né, lacunas na sua equipe, isso também deve ser reportado, né? Não é também, por outro lado, né, o líder estrategista sabe, né, aí das deficiências, né, das limitações da equipe, né, recursos como um todo, e consegue, né, a minha equipe hoje consegue entregar X, entende? Você consegue fazer essa leitura e, né, muito tranquilamente você argumenta ali com os seus superiores, tá? E o terceiro ponto, né, de alinhamento aqui dos conceitos, né, quais são os riscos, né, de ter, de a gente permanecer ali apagando incêndios, né, num longo prazo, médio e longo prazo, né? Você continua nesse papel, não porque eu tenho que fazer, não porque senão não vai dar tempo, não, minha equipe não dá conta, estou sendo cobrada, eu tenho que entregar, né? Porque muitas das vezes é o medo de não, né, atender às expectativas aí da empresa, dos superiores, e acaba que você não sai aí do apagador de incêndios.
né? E qual seria a consequência disso, né? Para você enquanto líder, né? Se você está ali só para apagar incêndios, será? Né? Você está ali para realmente preencher as lacunas, né, do operacional? Você está ali para isso? Será? Né? Fica aí uma pergunta. Né? Então a gente reconhecer, né, o quanto antes, né, que este não é o seu papel, né, você consegue pensar aí em salvar a sua carreira, inclusive. Né? Você está nesse lugar de gestão, neste lugar de líder, porque a empresa precisa de você aí para liderar. E por outro lado, a gente pensar, né, aquele líder estratégico que se torna indispensável, né? Que valor isso pode ter para a empresa, né, no médio e longo prazo? Né? Não é isso que você quer, no final das contas? Né, ter aí uma estabilidade no emprego, ou galgar, né, promoções aí, caso a empresa comporte ali, né, outros cargos acima, né, esse plano de carreira, né? Então, em que caminhada você está? Né? Você está caminhando a favor disso? Você se tornar realmente indispensável, realmente atuar como um líder estrategista, você está realizando isso? Ou você está realizando como, né, o seu papel de gestor, de apagador de incêndios operacional, e que, né, o operacional é mais fácil de substituir? Você concorda comigo? Você que está aí no mundo corporativo já há tanto tempo. Né? Os cargos, né, do operacional são muito maiores, né? E o cargo de liderança já são menos, né? Gestão já são menos, né? Acima disso, menos ainda. Então, né, o funil, né, é cada vez mais estreito, né? Nesse plano de carreira, né, que a gente visualiza lá na frente, né? Então, quando a gente muda, né, este aspecto, né, por outro lado, né, você deixando de ser, né, o apagador de incêndio todo dia, aquela correria, aquele cansaço, chega exaurido em casa, né, quando você decidir por diminuir, né, vamos pensar gradualmente as coisas, tá? A partir de amanhã você diminui um pouco, né, esse gestor apagador de incêndios. O que isso vai refletir, né, na sua vida pessoal, dentro de casa? Né? Será que vai dar um respiro maior? Você vai conseguir chegar mais inteiro? Você vai conseguir dar mais atenção para quem está aí do seu lado? Né? São perguntas aí, né, para realmente fazer você pensar. Né? Que acredito que enquanto apagador de incêndios a gente chega estafado em casa. Né? Não tem vontade de mais nada, né? Porque amanhã tem mais incêndio para apagar, né? Então a gente fica consumido realmente, né? Nesse nível aí de sobrevivência corporativa, né? E aí os prejuízos vão passando para além do profissional, né? Invade a nossa vida pessoal também, né? Aí, né, continuar dessa forma no mundo operacional, né, nesse apagador de incêndios, né, como é que vão ficar aí os seus vínculos familiares, amorosos, sociais, o vínculo com você mesmo, né? Como é que tem sido aí a atenção para com você mesmo? Né? Tem deixado de ir para academia, já come mal, dorme mal, não descansa direito, e por aí vai, né? A lista é enorme, né? Quando a gente vai caminhando aí essa jornada aí do fazer e fazer, a gente vai se exaurindo, tá? Então, ok, né? A essa altura, né, vocês já devem estar entendendo, né? Opa, tô numa armadilha também, isso aqui, né, não vai dar bom, né, no linguajar popular aí. Então, né, qual é o melhor momento, então, para a gente poder,
frear um pouco esse processo, né? Pensar aí o que é possível a partir de amanhã, né? Olhar, né? Ter esse olhar de supervisão, né? Para a sua equipe, para o problema, a quem que você pode delegar aquela tarefa, né? Aquela situação, problema, né? E consciente, né? De que isso vai ter, né? Pequenas mudanças ali, pequenos prejuízos, pequenos ou grandes, não sei, né? Mas que a pessoa que você designar, né? Aquela situação, problema, vai ter que deixar o que está fazendo por um tempo, né? Até solucionar. Então, e isso, né? Você tem controle disso, né? Você está sabendo, né? Ó, esse tanto, né? Essa outra tarefa vai atrasar um pouco, né? Você já comunica o outro setor que está aguardando, né? Aquela tarefa. Né? O mundo corporativo é uma engrenagem, né? Então a gente consegue ter esse mapeamento, né, não só do nosso setor, mas com qual setor que cada, né, tarefa ali, cada pessoa ali tem repercussão, né, o trabalho daquela pessoa, né, o trabalho daquela, do integrante aí da sua equipe, né, o que ele está fazendo vai repercutir em tal lugar, né, você sabe disso, você enquanto líder deste setor, né? Então, né, quando a gente deixa, né, pede para essa pessoa pausar uma tarefa para então solucionar esse problema, né, isso aqui vai ficar pendente, né, então você, enquanto líder, sabe disso, né, por isso que é o líder estrategista, você tem estratégias, né, você tem ações ali pensadas inteligentemente, entende? Então aí sim, né, o jeito que você realiza isso, né, é seu, é único, né, o jeito que você orquestra tudo isso é único, entende? Então você realmente, né, você caminha para o ser gestor indispensável, né, porque o seu jeito de ser, né, dá certo, você tem ali tranquilidade, você tem ali a autoridade, né, você tem ali as estratégias inteligentes, né, que você consegue lidar, né, com as situações, problemas, né, e problema toda empresa tem e sempre vai ter, né, por isso que ficar no lugar de apagador de incêndios é um caminho sem fim. Não tem um dia que fala, isso tudo vai passar, em algum momento vamos ter tranquilidade. Eu não vi nenhuma empresa, né, que, a não ser final de ano, né, quando muitas empresas, né, entram em recesso, enfim, né, aí muita coisa para mesmo, porque o restante também para, né, a não ser nesses períodos, né, não vi, né, nenhuma pessoa, né, nenhum gestor ou líder falar, agora estamos num período mais tranquilo. Algumas horas, alguns dias talvez, né, mas um período, né, que realmente você consiga, né, se recuperar e restaurar o equilíbrio é muito difícil, tá? Então o melhor momento, né, da gente sair deste lugar é agora, né, e vamos, né, um passo de cada vez, tá? Não é simplesmente amanhã você chegar lá, agora, né, sou estrategista, não apago mais incêndio, né? Não é isso, né? A gente instaurou, né, ali, né, essa dinâmica dentro da empresa, então a gente fazer o caminho contrário, né, vai ser trabalhoso também. Tá? Porque, né, a gente acostumou, não só a gente, né, mas acostumou todo esse sistema para ser dessa forma, né? De um dia para o outro você chega, não, agora é tudo diferente, não vai dar para ser dessa forma, né? Então, o caminho de volta também requer aí cautelas, tá bom? Aí, a essa altura, né, você já deve estar se pensando, né, mas aí, né, na minha empresa não tem espaço, né, para estratégia. Como assim estratégia, né, fica pensando, aqui é sobrevivência todos os dias, tem ali expressões populares, né, dessa questão de sobrevivência todos os dias, né, e o quanto que a gente entra,
né, nesse nível aí, até um certo desespero, né, super compreensível, né? Vem as ordens aí, top-down, né, de cima para baixo, ou executa, sem, né, conversas, né, sem, enfim, né, não te deixa saídas. Tá? Então eu entendo que em alguns momentos a gente precise fazer algumas coisas que estão fora do nosso escopo de trabalho, né? Mas que isso não vire regra, entende? Você não está ali para isso, né? O seu cargo, né, é para outra coisa, é para liderar, né? E quanto mais estrategista, melhor, né? Você é o cabeça. Né? Cabeça no sentido de cérebro pensante, cérebro inteligente, né? Que, né, sabe delegar, que sabe direcionar aí as situações, tá? Então, quando, né, compreendo, né, que a rotina, o dia a dia nos consome mesmo, a gente entra, bate o cartão, né, você não existe mais, existe ali a empresa, né? Mas isso, né, no médio e longo prazo, isso só vai te adoecer, né? A gente continuar dessa forma, né? E isso vale para todos, né? Todos que estão à sua volta, né? Será que a gente precisa estar nesse nível aí de sobrevivência todos os dias? Todos os dias. Uma coisa para a gente pensar, tá bom? Então, a gente, né, o ponto aqui, né, da conversa de hoje, a gente pensar o líder indispensável é aquele líder que sabe liderar, né? Parece tão óbvio, né? Mas no dia a dia a gente se perde nesse papel, né? E entendo por que a gente se perde, tá? Então, o intuito aqui, né, dos episódios, dessas conversas, é para que você possa pensar um pouquinho, tá? Que caminho que você está caminhando, né? Para que direção você está mirando, né? Será que você está realmente agindo a seu favor, né? Porque tudo isso é questão do trabalho, enfim, né? Toda essa dedicação com a carreira é para você, para sua família, né? Para sua vida, né? Então existe um norte aí a ser respeitado, estamos respeitando, né? Faz parte aí, né, do seu querer, tudo isso, e o quanto que tô aqui no lugar tranquilo, né, de dizer que as melhores promoções vêm para quem, né, realmente consegue pensar estrategicamente, recupera essa gestão, né, esse ser gestor estratégico e, né, começa a ser respeitado novamente, começa, né, a construir aquela autoridade, né, que tinha se perdido ali no meio do caminho, né, o seu posicionamento acaba mudando por conta disso, né, porque você está ali firme, você está ali, né, com argumentos fortes, você tem clareza, né, da equipe, da situação, dos problemas, da empresa, então você consegue argumentar com clareza, então esses acabam se destacando, né, e acabam sendo bem vistos, né, e a empresa, né, que se preza, acaba querendo, né, promover, né, manter por perto, né, quem trabalha dessa forma, tá? Então, a gente entender que o mundo corporativo tem ali, né, os seus valores, né, o que é valorizado num cargo de liderança. Acredito que você saiba responder a esta pergunta, né? Então, você está, né, atuando para ser este líder, né, que a sua empresa precisa? Sendo apagador de incêndios, acredito que não seja o melhor caminho, né? Porque né, pensando promoções, pensando plano de carreira, você não vai voltar mais para o operacional, né? É daqui para cima, daqui para frente, né?
E o que seria daqui para cima? Né? Entender, sim, o operacional, isso é importante, mas não fazer. Você sabe delegar, sabe inclusive ler quem da equipe tem o melhor perfil para solucionar aquele problema. Você, enquanto líder, conhece a sua equipe, as fortalezas e as fraquezas, e você sabe apontar, olha, esse problema deixa com fulano que ele vai entregar. Você consegue fazer essa leitura tranquilamente, seguramente, entende? Então, sintetizando aqui, o jeito errado, que temos feito, ficar apagando incêndio, achar que seu papel é esse, que senão não serei valorizado, enfim. Mas você esquece que está deixando de ser líder, quando a gente fica apagando incêndios. Então, o jeito certo é a gente poder olhar para cada problema, opa, quem será que pode resolver? Conseguir delegar aí com estratégia, com inteligência, a gente, pelo menos uma vez por semana, uma hora que seja, olhe para a sua equipe, olhe para o seu setor, para o trabalho em si, estrategicamente, tenha esse olhar aí, de supervisão, de todo esse ecossistema que está sob sua responsabilidade, onde você pode otimizar, onde você pode fortalecer, onde, são os pontos de melhoria, inclusive para levar para RH, para os superiores, opa, aqui eu preciso de mais uma pessoa fazendo XYZ, aí você vai explicar por conta disso, aquilo. As demandas sobre isso têm aumentado muito, enfim, você consegue argumentar, E olhando para a sua equipe, a cada micro conquista, a cada tarefa cumprida, a cada check, que você dá naquela lista ali, enorme de tarefas, vibrar junto com a equipe. Como não? O líder faz isso, o líder estratégico faz isso, reconhece, reconhece a equipe que tem quando eles atuam aí de maneira proativa, Então a gente pensar, o que mais? Seria, o que, a partir aí dessa semana poderia, auxiliar aí no líder estratégico aí que você pode ser, que você quer resgatar, que você pode melhorar, Se fez sentido para você tudo isso, já salva aqui, este vídeo, compartilha ali com os amigos, tá bom? Lógico, se ainda não se inscreveu, se inscreva, porque tem muito mais episódios aqui do programa, o Resgate Estratégico daqui para frente. Estamos firmes aqui nesse trabalho com a psicologia anti-estresse, levantando aí a bandeira, da prevenção, ao estresse prejudicial, prevenção principalmente ao burnout, que realmente este preço não quero que vocês paguem, tá? Então essa é a principal bandeira da psicologia anti-estresse. Então, compartilhando aí com as pessoas que precisam ouvir, esses episódios, precisam refletir sobre todos esses pontos, você ajuda essa pessoa, a não adoecer, a não avançar nesse ciclo de adoecimento, recuperar, é resgatar o gestor estratégico que sempre existiu em você, o lema aqui, do canal, ajudar as pessoas, a deixarem a incompetência alheia de lado, aquela coisa de carregar os problemas dos outros, e resgatar, o gestor brilhante que você é. Porque você tem aí um currículo valioso, importantíssimo, não só de formações, mas de experiência, tenho certeza disso, impecável, e que sempre prezou aí pela alta performance, pelo desempenho, responsabilidade. É momento de se cuidar, um pouquinho de cuidado, até para não se boicotar nessa caminhada.
né? Se a sua intenção é continuar performando bem, continuar realizando as entregas necessárias com responsabilidade, com comprometimento, então a gente precisa começar a olhar, né, para tudo que venho explorando dentro deste canal, dentro deste programa, tá certo? Então, vejo você no próximo episódio, tá certo? Até breve!